última versão do DSM-5, que é o grande manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é escrito pela Associação Americana de Psiquiatria. Então você tem lá um grupo de médicos, renomados e pesquisadores da área que se reúnem para discutir quais critérios podem ser usados para diagnosticar a pessoa com um transtorno mental X, Y, Z. E isso vale também para diagnosticar a pessoa com um vício específico. E a última versão do DSM-5 incluiu, inclusive, jogos online e apostas como potencialmente viciantes, vamos dizer assim. Tem lá os critérios para serem avaliados especificamente para diagnosticar a pessoa e você está tendo um problema clínico com jogos online ou com apostas. Mas, ou seja, a gente tem evidência científica o suficiente para poder falar, olha, para diagnosticar esses vícios aqui, a gente avalia esses critérios e se tiver tantos, quer dizer que a pessoa tá ou não tá. Agora, a gente ainda não tem tantas evidências para chegar nesse ponto para os outros comportamentos, como, por exemplo, o uso de celular e masturbação, pornografia e etc e tal, mas tem evidências mostrando que são potencialmente viciantes sim, tá? De novo, todos os comportamentos que têm potencial de promover um aumento da liberação de dopamina, eles são potencialmente viciantes. Especialmente, presta atenção agora, especialmente, isso vale tanto para drogas como para comportamentos que não envolvem o uso de drogas, tá? Quais têm um potencial maior de promover o desenvolvimento de vício numa pessoa, especialmente os comportamentos que possuem o que a gente chama de reforço intermitente. Ele gera um sinal positivo, ele te gera um sinal de reforço, mas não é toda vez que você executa aquele comportamento, é só de vez em quando. Vou dar um exemplo, ganhar uma aposta. Você vai no cassino. Aí você vai lá, você joga roleta, pô, não ganhei. Pô, não, preto e branco, não ganhei, não ganhei. Ah, ganhei uma vez. Não ganhei, não ganhei, não ganhei, não ganhei. Ah, ganhei uma vez. Então, ou no caso, um outro exemplo muito interessante: jogos. Você está lá jogando um jogo. E aqui eu vou dar exemplo só de comportamentos que não envolvem substâncias, tá? Você está lá jogando um jogo e aí você talvez passe de fase uma vez, outras vezes não. Você está jogando um joguinho lá, você ganha um item que é valioso, você, ganhei. Então você tem ali sinais de recompensa, mas eles não são sempre, é só de vez em quando. Celular é a mesma coisa, que é um problema que muita gente enfrenta hoje, o uso excessivo de celular. Às vezes as pessoas estão, se a gente for olhar do ponto de vista clínico, avaliar ali como a pessoa usa o celular, como ela lida com o celular, ela talvez esteja tendo um comportamento de viciado no uso do celular mesmo. Ela tem muita motivação para usar o celular, ela não consegue se controlar e continua usando mesmo sabendo que aquilo faz mal para ela. Ela meio que perdeu a capacidade de controlar. Então, esses comportamentos que trazem o que a gente chama de reforço intermitente, como é o caso do celular, como é que seria o celular? Toda vez que você pega o celular, quais são as possíveis recompensas que você pode ter quando você pega o celular? Uma mensagem legal de alguém, uma curtida no Instagram, uma mensagem no Instagram. Quem trabalha com o celular pode inclusive envolver retorno financeiro, uma venda. Só que não é sempre. Algumas vezes você pega o celular, não tem nada, você guarda. Outras vezes você pega e não tem nada. Algumas vezes você pega e tem uma coisa muito recompensadora, uma mensagem de alguém que você queria, ou um post que deu certo. Para quem trabalha no Instagram, por exemplo, que produzindo conteúdo, às vezes tem algum post que bomba, outros nem tanto. Então essa inconstância no número de vezes que você recebe recompensa, por incrível que pareça, é um prato cheio para promover a liberação de dopamina e estimular todo aquele mecanismo por trás do desenvolvimento do vício. A dopamina ela é mais estimulada, você tem maior liberação de dopamina quando você tem esses reforços, essas recompensas acontecendo de vez em quando. Se a recompensa vier todas as vezes que você faz algo, eu pego o celular, uma recompensa, pego o celular, recompensa, pego o celular, recompensa. Isso vai mobilizar a dopamina no cérebro de uma pessoa? Vai, mas não tanto quanto seria se ela recebesse a recompensa só de vez em quando. Que seria pegar o celular, nada demais, pega o celular, nada demais, pega o celular, um negócio muito bom. Entende? Então todas essas atividades que trazem o que a gente chama de reforço intermitente, traz uma recompensa de vez em quando, são uma bomba para promover aquelas modificações, libera dopamina, promove aquelas modificações no cérebro e vai fazendo a pessoa querer fazer aquilo cada vez mais e o controle dela em cima daquilo ficar cada vez menor. E dois outros parâmetros importantes nisso, né, atividades que favorecem o desenvolvimento de vício, são justamente aquelas as atividades que você tem fácil acesso
e exige pouco esforço, óbvio. Né? Atividades em que são muito acessíveis, estão muito presentes e que exigem pouco esforço, vai ser mais fácil, serão mais fáceis de serem repetidas. E se elas trouxerem recompensas de vez em quando, pronto, você tem um prato cheio para o desenvolvimento de vício. E um exemplo clássico disso, de um comportamento que não envolve o uso de substâncias, que pode viciar e que marca todas essas caixinhas que eu comentei, é justamente o uso de celular. É um comportamento muito presente, o celular está do nosso lado o tempo todo. É fácil de executar, pegar o celular e olhar ele é um comportamento que, do ponto de vista de esforço, é fácil, está do seu lado, é muito acessível e ele te traz recompensas de vários tipos de forma intermitente. Ou seja, o celular realmente é um prato cheio para fazer as pessoas ficarem presas nesse comportamento de usar o celular, até um ponto em que a pessoa pode eventualmente até ser caracterizada como estando viciada no celular. E peço a vocês que reflitam sobre isso. Será que esse não é seu caso? Poxa, será que eu, de certa maneira, não estou meio que viciado em usar um celular, ou estou meio que viciado em jogar jogos, ou estou meio que viciado em interação social, viciado em interação de natureza sexual? Pensem nisso, né? E aí você deve estar se perguntando. Então, aliás, antes disso, antes da gente falar dos critérios para você fazer essa avaliação com mais cuidado, para você entender como que a gente chega a um diagnóstico se a pessoa está viciada ou não, uma outra reflexão para vocês entenderem por que atualmente tem tanta gente tendo problema com vícios. Por quê, pessoal? O ambiente que a gente vive hoje, ele é muito favorável ao desenvolvimento de vícios de um modo geral. Por vários motivos. O primeiro deles é que nós temos muitas opções de atividades altamente recompensadoras, que eu aqui vou chamar de, entre aspas, superestímulos. Nós temos acesso a muitas atividades que, mesmo que não envolvam o uso de uma substância, elas são altamente recompensadoras e, portanto, promovem aumento da dopamina, digamos, de uma forma desproporcional. A gente tem acesso a muitas atividades muito acesso a muitas atividades que exigem pouco esforço e são muito recompensadoras. Mexer no celular, assistir Netflix, comer uma coisa gostosa, interagir com pessoas, só para citar aqui alguns exemplos da gama de atividades que nós temos acesso hoje, nós seres humanos hoje, coisas que a gente não tinha há alguns anos atrás, pelo menos alguns milhares de anos atrás, a gente não tinha acesso ao iFood, à Netflix, ao celular, são coisas muito recentes, são super estímulos potencialmente muito recompensadores, muito presentes e muito fáceis de acessar. Então, isso por si só é como se nós atualmente tivéssemos acesso a muitas drogas. E muitas delas não são drogas realmente, mas podem viciar uma pessoa e trazer problemas equivalentes, tá? E além disso, para agravar o cenário, a gente vive num contexto bem favorável para as pessoas desenvolverem vícios. A gente vive num contexto em que a taxa de ansiedade é crescente, estresse e ansiedade, de modo geral, as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas. A gente vive numa sociedade em que as pessoas têm dificuldade de dormir bem. É muito comum as pessoas não dormirem por tempo suficiente, dormirem mal, o que predispõe a pessoa a desenvolver vícios. A capacidade de autocontrole da pessoa é menor, a capacidade de regulação emocional é menor, e o fato da pessoa estar dormindo mal vai predispor ela a se sentir mal, né? Pensa aí um dia que você dormiu mal, você vai se sentir mal, você fica meio mal-humorado. E esse estado emocional predispõe a pessoa a buscar coisas que vão amenizar essa sensação, certo? Tenham em mente, pessoal, que uma emoção negativa, tô ansioso, tô muito ansioso, tô muito estressado, tô entediado, tô mal-humorado, emoções que a gente diz negativas, elas tendem a fazer você buscar qualquer coisa que vai amenizar essas emoções, que vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, vai diminuir o tédio, vai melhorar o humor. Então a gente, estando nesse estado emocional negativo, que a sociedade meio que está predispondo as pessoas a desenvolver, coloca a gente num cenário que nos predispõe a buscar essas atividades prazerosas, reconfortantes, que pode ser mexer no celular, assistir Netflix, comer uma coisa gostosa. Então a gente está num cenário que a gente tem muitas opções de estímulos. É meio que um paradoxo, né? A gente está numa sociedade que oferece muitas opções de atividades prazerosas e reconfortantes, ao mesmo tempo que é uma sociedade que imprime
emoções de natureza negativa nas pessoas. As pessoas estão ansiosas, estão estressadas, estão dormindo mal. Somando as duas coisas, é um cenário muito interessante para as pessoas acabarem desenvolvendo algum tipo de vício. Alguma atividade que ela vai sempre executar quando ela se sentir estressada, ansiosa ou mal-humorada ou entediada, que é, digamos, talvez todos os dias. Todo dia a pessoa está meio assim, todo dia ela vai buscar aquela droga dela para se reconfortar, né? E não sei se eu ressaltei isso antes nesse episódio, mas que fique claro, pessoal, emoções negativas, elas podem servir como um gatilho. Falei lá de que o cérebro aprende, né, que dentro de um contexto, lembra que está na hora de usar a droga, que aí vai ter alguma recompensa. Esse contexto pode ser uma emoção. Toda vez que eu fico a pessoa pode nem perceber isso, é uma coisa automática. O negócio está tão consolidado que você nem fica consciente do que está acontecendo. Por isso que eu estou convidando vocês a parar e pensar. Senão isso não está acontecendo com vocês. Toda vez que vem uma emoção negativa, tô entediado, porque eu tô tendo que estudar um negócio que eu não quero, ou tô ansioso com o negócio que eu vou fazer. Essa emoção negativa serve como um gatilho para o seu cérebro, que te lembra, está na hora de usar a droga. Só que esse usar a droga pode ser usar uma droga mesmo, pode ser fumar um cigarro, ou, sei lá, usar beber uma taça de vinho, mas pode ser também um outro tipo de droga, que seria usar o celular, masturbação, ou interagir com uma pessoa, ou buscar uma mensagem no celular. Então, para pensar se talvez você não esteja dentro desse cenário já, né? Em que é uma emoção negativa liga o uso de uma droga e você usa a droga sem você se dar conta até do que você está fazendo, né? Agora, que fique claro, essas atividades em si, usar o celular, jogos, masturbação até, fazer compras, elas não trazem malefícios em si. Elas em si não são um problema. O problema é a execução delas em excesso. Começar a entender, é claro que essa avaliação, a rigor, você deve fazer junto com um profissional capacitado, um psicólogo que sabe bastante do assunto, um médico, um psiquiatra, enfim, um profissional que possa te ajudar a chegar num diagnóstico efetivamente, né? Mas para você já começar essa reflexão, entender como é que o diagnóstico é feito, a gente avalia basicamente 5 critérios básicos para avaliar se a pessoa está viciada em alguma coisa. O primeiro critério envolve valência. A pessoa, ou seja, a importância daquela atividade na vida da pessoa. A pessoa fica muito tempo, a primeira coisa que chama atenção, a pessoa fica muito tempo pensando naquela atividade e gastando tempo em executar aquela atividade, buscando aquela atividade, muito motivada para conseguir a droga dela, para mexer no celular, para conseguir uma droga mesmo, enfim. Então, o primeiro sinal, como a gente falou, uma motivação desproporcional para executar aquela atividade específica. Segundo critério, que eu diria que seria, do ponto de vista clínico, é um dos mais importantes, né? O que efetivamente vai trazer problemas graves na vida dela, que seria conflito. Ao mesmo tempo que a pessoa fica muito motivada para fazer uma coisa, ela começa a negligenciar, fica pouco motivada para se dedicar a outras atividades, mas que são importantes. A pessoa começa a negligenciar trabalho, começa a negligenciar estudos, começa a negligenciar um namorado ou namorada, começa a negligenciar os amigos, começa a negligenciar higiene pessoal, começa a negligenciar a própria saúde. Ah, não vou dormir. A pessoa começa a não dar valor mais pro sono, começa a deixar de dormir para executar aquela atividade. Pode se mexer no celular, assistir Netflix. Então, esse é um segundo sinal importante e, do ponto de vista clínico, muito relevante, né? Porque você está deixando de fazer coisas que, na verdade, são importantes. Então, primeiro critério, valência, o negócio é muito importante, a pessoa gasta muito tempo com aquilo. Segundo critério, conflito, a pessoa tem conflitos na vida dela, começa a negligenciar outras atividades que são muito importantes também. Terceiro critério, abstinência. Se você tira a atividade da pessoa, a droga da pessoa, a partir de agora eu vou falar droga, vou falar o termo droga, mas entendo que quando eu falar de usar a droga, estou me referindo tanto a fazer uso de substâncias que estimulam a liberação, a atividade da dopamina, mas também estou me referindo a comportamentos que não envolvem o uso de drogas, tá? Como, por exemplo, usar o celular e jogos, e apostas, e masturbação e tudo mais, tá? Então eu vou falar droga, mas estou me referindo a todo e qualquer comportamento que aumente a atividade da dopamina e pode deixar a pessoa viciada, tá? Terceiro critério, abstinência. Você tira a droga da pessoa e a pessoa fica desconfortável. Ela tem sintomas de abstinência, ela fica irritada, fica desconfortável, fica inquieta, fica pensando naquilo. É um terceiro critério.
tá? Dito em modo geral. É claro que cada vício, vício à cocaína, vício em uso do celular, vício no álcool, ele tem lá seus critérios específicos, né? Porque, claro, essas atividades têm suas particularidades, né? A pessoa fazer o uso excessivo de álcool é uma atividade completamente diferente dela mexer no celular, né? Mas, de um modo geral, todos eles vão seguir esses grandes critérios de alguma maneira, né? Então, valência, conflito, abstinência, pô, tira o celular da sua vida, tira a droga da sua vida, como é que você se sente? Você fica muito desconfortável, fica inquieto, fica ansioso. Quarto critério, perda de controle. A pessoa continua executando aquele comportamento, mesmo sabendo que ele faz mal. Mesmo sabendo que está prejudicando ela e às vezes está prejudicando muito. A pessoa não consegue se controlar. Quarto critério, como a gente já meio que discutiu, perda de controle. E finalmente um quinto critério, que é mais presente, especialmente com vícios em substâncias, e a gente começa a ficar mais presente num estágio mais avançado do vício, vamos dizer assim, que é a tolerância. A pessoa começa a precisar de uma dose cada vez maior. Isso vale para a dose da droga, ou seja, tem que beber mais, tem que fumar mais, tem que cheirar mais, no caso da cocaína, por exemplo, uma dose cada vez maior, mas no caso dos comportamentos pode acontecer também. A pessoa tem que precisar jogar um jogo mais estimulante ainda, ou tem que jogar por mais tempo, ou quer uma internet mais rápida. A pessoa quer sempre mais e mais e mais daquela droga de um modo geral, né? Ou precisa usar cada vez mais o celular para satisfazer aquele impulso incontrolável que ela está sentindo. Agora, de novo, pessoal, que fique claro, estou trazendo esses critérios para vocês refletirem. Porque às vezes as pessoas estão tendo um problema de vício, entre aspas, ou algo equivalente na vida delas, nem se deram conta. E você que quer realmente ter um diagnóstico, né, é importante que você entenda o que está acontecendo, é importante que você entenda o que está por trás. Da onde que veio esses critérios? Eu acho que à luz do que eu discuti sobre como o vício se desenvolve, né? Por que o autocontrole fica pequeno. Esses critérios fazem sentido, né? Primeiro sinal, a motivação muito grande. Isso começa a entrar em conflito com outras atividades, segundo critério, conflito. A pessoa se sente mal se ficar sem a droga, abstinência. Ela perde o controle, mesmo sabendo que faz mal, não consegue parar. E eventualmente pode ficar até tolerante e fica precisando de cada vez mais. Então, assim, a gente só está organizando aqui os critérios à luz de toda a ciência que está por trás do desenvolvimento de um vício, né? Mas o diagnóstico precisa ser feito por um profissional capacitado. Beleza? Um médico capacitado, um psiquiatra, junto com um psicólogo clínico que vai fazer uma avaliação adequada, detalhada, para avaliar realmente você tem um problema de vício, vamos trabalhar sem cessar. Então, pessoal, até esse ponto, eu acredito que vocês já tenham entendido o que é um vício, como ele se desenvolve, quais são as modificações que acontecem no cérebro, por que elas acontecem, que explicam os sintomas que a gente observa numa pessoa que está viciada e explicam também os critérios utilizados no diagnóstico. Ok, entende tudo, o que é, como é que não é, mas afinal de contas, o que a gente pode fazer para lidar com o vício, ou para ajudar uma pessoa a lidar com o vício e, melhor ainda, tratar o vício, ou ajudar a pessoa a tratar o vício. E o que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, vale para qualquer vício, são os princípios básicos do tratamento, mas tenha em mente que em muitos casos, em casos mais graves em especial, é importante que o estudo seja feito com acompanhamento médico, com acompanhamento de profissionais capacitados, profissionais no plural mesmo, e que dependendo do tipo de vício, se é numa substância, qual substância, no comportamento, a gente vai ter que adotar estratégias específicas, né? Que eu pretendo, né, se vocês tiverem interesse, trazer em mais detalhes em outros episódios. Inclusive, aproveito aqui para pedir para vocês, quem não curtiu o vídeo ainda, pelo amor de Deus, curte o vídeo, pelos motivos que eu falei antes, e podem deixar aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem até agora, ou que vão ter agora, conforme a gente for falar de tratamento, sugestões de temas específicos que vocês querem que eu aborde, coloquem nos comentários, que eu vou ler os comentários e vou usar essa informação para elaborar os próximos episódios, beleza? Mas vamos lá, quais são os princípios básicos, os passos básicos do tratamento, quais estratégias a gente pode adotar para implementar essas etapas do tratamento, né? Passo número 0, pessoal, nem passo número 1, isso aí nem está descrito no livro ou nos artigos. Passo número 0 é a pessoa, você que vai ajudar a pessoa, ou você que está tendo algum problema de vício específico, é você se informar. Informar e se autoconscientizar.
que é exatamente o que você está fazendo nesse episódio. Esse episódio, na minha opinião, é o passo zero. A pessoa entender o que está acontecendo, para poder entender o comportamento dela, entender o comportamento da outra pessoa, para poder ajudá-la. Então, o passo zero vocês já estão dando, que é entender o que está acontecendo e se autoconscientizar do que está acontecendo. Isso definitivamente é fundamental para a pessoa se manter engajada no tratamento, que é um aspecto importante. O tratamento, como a gente vai falar, ele não é do dia para a noite, pessoal. Como vocês devem já estar imaginando, devem ter entendido, da mesma maneira que o desenvolvimento do vício levou vários dias, envolvendo um processo de aprendizado, o tratamento dele também vai levar vários dias e também vai envolver um processo de aprendizado. Então a pessoa precisa se manter engajada. É um problema complexo de se resolver, mas é possível tratar sim, tá? Colocando em linhas gerais, tem várias maneiras da gente separar as etapas do tratamento do vício. Uma delas que eu acho interessante, muito didática, é separar o tratamento em 3 fases. É difícil dizer a separação de uma fase com a outra, é um pouco sobreposto, mas vou colocar aqui para simplificar, né? Primeira fase é o que a gente chama de detoxificação, que é moderar inicialmente, diminuir e eventualmente retirar a droga da vida da pessoa. É detoxificar, né? Tirar o efeito tóxico da droga, tóxico do ponto de vista comportamental mesmo, né? Na vida da pessoa. Como a gente vai discutir daqui a pouquinho, é um processo que pode levar um tempinho e certamente doloroso. Tá? Segunda etapa, depois desse processo de detoxificação, é a recuperação, que é todo o processo que precisa vir mais ou menos em seguida, envolvendo mudar e enriquecer a vida da pessoa. É a etapa no qual, depois de retirar a droga, você vai ajudar a pessoa a enriquecer a rotina dela com outras atividades também recompensadoras. É um processo de aprendizado, só que nesse caso é um aprendizado saudável. A pessoa vai ter que reaprender a viver, vamos dizer assim. Reaprender a ter motivação por outras atividades, reaprender a ter equilíbrio, porque toda vez que você tiver muita motivação por uma coisa só e pouca para as outras, é um desequilíbrio e isso nunca vai ser bom, né? Mesmo que seja uma atividade que é saudável, como exercício físico, se a pessoa tem muita motivação para praticar exercício físico e pouca motivação para as outras coisas, isso é um problema. A pessoa vai negligenciar outros aspectos importantes da nossa vida. Então, a ideia é a pessoa reaprender a viver de uma forma mais equilibrada. É um desafio essa etapa, vamos mastigar um pouquinho melhor aqui com vocês. E, finalmente, a terceira etapa, que é adotar medidas de prevenção. Prevenir, evitar com que a pessoa, dito em linhas gerais, ela tenha episódios, relapsos, né? Ela cai, ela tem acesso aos gatilhos que lembram ela de que está na hora de usar a droga e ela, por ter uma menor capacidade de controlar esse comportamento, pode acabar usando a droga, ela tem uma recaída, um relapso, e isso pode prejudicar o tratamento. Então a gente tem essas 3 grandes etapas que se sobrepõem um pouco: detoxificação, recuperação e prevenção. Durante essas etapas, existem estratégias farmacológicas que podem ser usadas. Outras drogas, fármacos, remédios, vamos dizer assim, para ficar mais simples aqui, para não confundir uma droga com a outra, né? Seriam fármacos utilizados no tratamento, né? Que podem de fato ajudar no tratamento, inclusive na detoxificação especial. E de um modo geral, não vou entrar em detalhes aqui na lista de fármacos que são usados no tratamento para vício de cocaína, para vício no abuso do álcool, abuso fumantes. Mas de um modo geral, o objetivo desses fármacos é um desses 3, de um modo geral: diminuir o efeito da droga, o efeito recompensador da droga, o efeito estimulante da droga, ajudar a pessoa a lidar com sintomas de retirada, porque, como a gente vai discutir daqui a pouquinho, é um processo que pode ser muito doloroso, gera desconforto, ansiedade, irritação, mau humor. Então, podem ser usados fármacos para ajudar nesse processo, inclusive ansiolíticos para diminuir a ansiedade, que vem, né? O cérebro quer a droga, mas não tem a droga, a pessoa fica ansiosa com aquilo. E às vezes até mesmo antidepressivo, né? Porque você está retirando um estímulo, talvez um dos poucos estímulos que consegue mobilizar a dopamina da pessoa, então é natural que a pessoa tenha uma retirada, depois de retirar, diminuir ou retirar a droga, a pessoa tem uma queda da sensação de energia, da motivação dela, do humor dela. Então, algumas vezes o antidepressivo é interessante para amenizar essa queda, esse mal-estar, né? E evitar que a pessoa tenha relapsos e, eventualmente, alguns fármacos específicos para evitar a pessoa de ter relapsos, né? Ter recaídas.
Atualmente, a gente tem lá uma lista de fármacos que são aprovadas para esse fim, para ajudar no tratamento de vícios, especificamente para álcool, nicotina e opioides, analgésico, por exemplo, tá? Mas além disso, pessoal, que fique muito claro, o uso desses fármacos no tratamento de vícios, assim como o uso de fármacos no tratamento de outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão, eles não são o tratamento. Eles ajudam o tratamento. Eles podem ajudar o tratamento. Mas uma coisa que tem que ficar clara para vocês é que o tratamento em si, a melhora da pessoa, a reabilitação da pessoa envolve um processo de aprendizado, envolve ela reaprender a viver, envolve ela reaprender a ter motivação para outras coisas, para trazer equilíbrio na vida dela de novo. E sem dúvida esse processo ele é muito interessante que tenha acompanhamento psicoterápico, tenha psicoterapia acompanhando. Um psicólogo capacitado, treinado para ajudar a pessoa a reorganizar a vida dela. Ajudar ela nesse processo de transição, especialmente no início, que é mais doloroso, é mais difícil e tudo mais. Né? Então, o tratamento em si é um processo de aprendizado, pessoal, né? Como eu já comentei antes. Vamos lá, falando da primeira etapa, pessoal, primeira etapa de todas. Moderar / retirar o estímulo, a droga. E de novo, quando eu digo droga, não estou falando só da substância. Pode ser usar o celular, masturbação, jogar jogos, né? Moderar e retirar. Esse é o primeiro passo. Você começar a diminuir o uso inicialmente, em alguns cenários nem é interessante retirar totalmente, porque isso pode gerar um desconforto tão grande que a pessoa logo em seguida já volta e isso pode alimentar uma certa... diminuir a confiança que ela tem de que ela vai conseguir passar por aquele processo, pode surtir o tiro pode sair pela culatra se você tentar retirar totalmente a droga da vida da pessoa, e algumas vezes o desconforto pode ser tão grande que pode levar a pessoa a tomar atitudes dramáticas contra a própria vida, assim, para não colocar em outras palavras. Então, em alguns cenários, especialmente vícios relacionados de abuso de substâncias, a retirada tem que ser de uma forma planejada e gradual, especialmente nos casos mais graves, tá? Então, inicialmente, a ideia é moderar, você diminuir o acesso, diminuir o uso, mas eventualmente a ideia é, obviamente, retirar da vida da pessoa totalmente, né? Da rotina dela, né? Pode ser que o impulso de usar nunca vai embora quando a pessoa se expor ao contexto relacionado à droga e tiver os gatilhos, é difícil desensinar o cérebro da pessoa que a droga não é recompensadora. O cérebro dela aprendeu que usar a droga é recompensador. O cérebro dela aprendeu, por meio da repetição e com experiência, que usar a droga aumenta a dopamina e, portanto é recompensador de alguma maneira. Muito difícil desaprender isso. Entende? É importante que vocês entendam isso. Por isso que a gente não pode dizer que vício, quando a pessoa realmente está diagnosticada com vício, a gente não necessariamente pode dizer que ela vai se curar. Mas certamente tem tratamento, a pessoa pode se reabilitar e começar a viver de uma outra forma muito mais saudável, de uma forma prolongada, de uma forma contínua, constante e quase que permanente, pelo menos, né? Não tem como eu não comentar agora do famoso jejum de dopamina, porque o tal do jejum de dopamina, da onde que veio essa história, como é que é isso? Jejum de dopamina cai justamente nesse contexto de moderação do estímulo no qual a pessoa está viciada ou pode ficar viciado. Tá? Não é, como o nome sugere, ou talvez seja um nome que não seja mais adequado, jejum de dopamina. A pessoa pensa, jejum de alimentação é não comer, então jejum de dopamina é ficar sem dopamina. Não é isso. O tal do jejum de dopamina, a ideia, na verdade, é você moderar, diminuir os estímulos nos quais a pessoa está viciada ou pode ficar viciada. Então, no caso do celular, diminuir o uso do celular. No caso de uma droga, diminuir o acesso / uso da droga. No caso de jogos, diminuir o acesso e jogar os jogos mesmo, né? Ela foi proposta, o jejum de dopamina foi proposto por um psiquiatra americano chamado Cameron Sepah, que da última vez que eu consultei, ele era professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e é um psiquiatra que se baseia muito na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da terapia muito eficaz, que tem como foco tratar eventos cognitivos, pensamentos e o comportamento mesmo. É uma abordagem da psicologia muito prática e muito eficaz. E ele
começou essa história de jejum de dopamina, mas a ideia não é você deixar de fazer tudo que modula a sua dopamina, não é essa a ideia. A ideia é você moderar o estímulo no qual você pode estar viciado, aquele estímulo, aquela droga, entre aspas, que está modulando sua dopamina demais. Por exemplo, no celular. A ideia é você moderar o uso do celular, mas não é deixar de fazer tudo que te gera prazer. Você não pode, não é para você deixar de comer coisas que você gosta, ou deixar de fazer outras coisas que você gosta, ou deixar de interagir com pessoas. Interação social é muito importante nesse processo de reabilitação, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, o jejum de dopamina não é cortar tudo que te traga um bem-estar. Na verdade, é moderar só os estímulos nos quais a pessoa esteja tendo algum problema ou possa vir a ter algum problema. Quem tem problema com o uso do celular é o uso do celular. Quem tem problema com alguma droga é o uso da droga. Quem tem algum problema com jogos é os jogos. Não é tudo, tá? E definitivamente, apesar do nome sugerir ficar sem dopamina, não é isso. Você abolir de alguma maneira a liberação de dopamina no cérebro de uma pessoa, você vai causar um grave quadro de anedonia. Isso é muito bem demonstrado cientificamente. Se você bloqueia a ação de dopamina em um animal, ele perde quase que completamente, se não for completamente, a capacidade de exercer esforço. Ele começa a não exercer esforço para nada, nem para buscar coisas importantes para a sobrevivência dele, como comida, por exemplo. Dopamina é importante para manter o animal vivo. Então, jejum de dopamina não é você bloquear a sua dopamina, é você moderar os estímulos no qual o indivíduo está tendo um problema. Seria a primeira etapa aqui, a detoxificação daquela droga na vida da pessoa, né? Então, como eu comentei, pessoal, agora passando, né, todo esse jejum de dopamina para lá, quer você chame isso de jejum de dopamina ou não, não importa. O importante é que o primeiro passo é você moderar e eventualmente retirar a droga da sua vida. E, se possível, retirar, se for adequado e necessário. Por exemplo, André, eu tenho um problema com o celular, mas eu trabalho com o celular. Então, no seu caso, você não vai ter como tirar o celular da sua vida, mas definitivamente tem como você moderar o acesso a ele, o uso a ele, para se reabilitar, né? Para melhorar, trazer mais equilíbrio na sua vida, né? Sem dúvida é um processo dolorido, pessoal. Porque, pensem comigo, o cérebro da pessoa, ele aprendeu que aquela droga, aquele comportamento, deve ser executado nesse contexto específico, num lugar específico, quando eu estou me sentindo mal, num horário específico, e ele traz alguma recompensa. Faz eu me sentir melhor, e faz eu me sentir menos estressado, menos ansioso, e eu vejo uma mensagem, enfim, algum tipo de recompensa, entre aspas, né? Ele aprendeu isso. E toda vez que você tira alguma coisa que é recompensadora de um animal, isso gera frustração. Se um indivíduo ele está esperando uma recompensa ali no futuro, isso modula a dopamina dele, fazendo a dopamina aumentar e fazendo ele querer aquilo. Se ele não tiver a recompensa que ele estava esperando, isso gera uma inibição da dopamina do animal, do indivíduo, que por sua vez é interpretada pelo cérebro como algo ruim. Se você tem uma inibição da dopamina pelo fato de não ter a recompensa que você queria, que você estava esperando, isso vai gerar frustração, isso vai gerar percepção de dor, isso vai ligar, especialmente em casos mais graves, vai ligar o sistema de estresse, de ansiedade, estresse, vai ligar todos aqueles circuitos, as áreas envolvidas em deixar a pessoa mais ativa, estressada, como se o corpo estivesse sendo privado de algo muito importante para ele. É natural, né? O cérebro aprendeu que aquele comportamento é recompensador, ele é importante, algumas vezes ele entende que aquilo ali é necessário. Se ele não tem, ele vai ligar o nosso sistema de luta e fuga, nosso sistema de estresse, como se fosse um alarme, tipo, olha, você não está tendo uma coisa super importante. Então é natural que seja desconfortável, e eu acho essa primeiro passo muito importante, especialmente porque permite a pessoa, isso inclusive é relatado pela Anna Lembke, que é uma outra grande referência no mundo quando se fala de tratamento de vícios. Ela é uma psiquiatra lá da Universidade de Stanford. Tem um livro muito legal chamado Dopamine Nation, Nação Dopamina, que ela descreve vários casos clínicos, o processo que aconteceu durante a reabilitação da pessoa. E ela mesma comenta no livro dela esse momento em que a pessoa se liga, ela se dá conta de que, na verdade, ela estava viciada. Muitas vezes a gente está preso num comportamento e a gente nem se liga que aquilo ali está meio que dominando a gente. Talvez o celular esteja te dominando,
interagir com uma pessoa específica talvez esteja te dominando, alguma atividade específica na sua vida esteja te dominando e você nem percebe, né? Então esse primeiro momento de você diminuir o estímulo, o acesso a ele, é interessante para você ter insights. Por quê? Se você modera esse estímulo, digamos, você modera o uso do celular, você modera o acesso à droga, isso te gera um enorme desconforto, é porque você está querendo muito aquilo. Você talvez esteja nesse cenário em que seu cérebro estava esperando aquilo. Ele está programado para querer aquilo. Ele está programado para esperar a recompensa que aquela atividade traz. E se você priva ele disso, ele gera esses sinais de desconforto e frustração e dor e estresse, fica irritado. Então é um excelente momento para a pessoa já começar o aprendizado dela. Fala, poxa, na verdade, poxa, realmente eu estou viciado. Não é tão incomum, às vezes, a pessoa estar viciada, às vezes até numa droga, maconha ou cigarro, e ela acha que ela não está viciada. Ela fala, não, eu paro quando eu quiser. Já deve ter ouvido ouvir essa história. Ah, eu deixo de usar o celular quando eu quiser. Eu deixo de assistir Netflix quando eu quiser. Eu deixo de sair com meus amigos quando eu quiser. Só que na hora que ela passa por esse processo, então é mesmo? Então vamos ficar uma semana sem fazer isso. Vamos diminuir, vamos restringir o uso. E a pessoa sente que ela ficou muito desconfortável, irritada, de mau humor, ela liga os pontos e fala, putz, cara, na verdade eu acho que eu não tô tão com controle assim. Na verdade, eu estou sendo meio que dominado, né, por essa atividade e não tinha me dado conta. E realmente esse insight é importante, é um primeiro passo muito importante, especialmente na vida daqueles que acham que não estão viciados, né, de um modo geral. Inclusive, a Ana lembra que comenta de um caso muito interessante de uma menina mais nova que tinha essa relação com a maconha. Ela fumava sem e falava, mas eu fumo com tal frequência, mas eu consigo ficar sem. E ela falava assim, que é um relato muito comum de pessoas que fumam, né? Eu começo a ficar ansioso, aí eu fumo e relaxa. No caso da maconha, com as substâncias que ela tem, realmente ela tem propriedades de trazer relaxamento, os canabinoides, né? Mas no caso do cigarro, onde tem a nicotina, é até estranho, porque a nicotina que tem no cigarro é um estimulante. Estimula o corpo e o cérebro. Eles falam assim, poxa, como é que a pessoa fica relaxada quando ela fuma? Em parte porque, na verdade, ela estava estressada e ansiosa querendo a droga. Lembra que eu falei que quando a pessoa está viciada, o sistema de alerta, de estresse dela fica sensível? A pessoa começa a usar a droga para amenizar essa ansiedade e estresse que ela está sentindo querendo a droga. Inclusive, nesse caso específico, eu comentei da menina lá que fumava maconha, ela entendia que ela não estava viciada, e aí a Ana Lem, que era a médica dela, a psiquiatra dela, fez esse raciocínio com ela. Não, vamos tirar então. Ela viu que ela ficava quieta e em algum momento ela se ligou. Poxa, então na verdade eu estou ficando ansiosa para usar a maconha. Ela achou que era o contrário. Ela achou que ela estava ansiosa por algum outro motivo e a maconha amenizava. Mas ela estava ansiosa até para usar a maconha. E é um sinal de que realmente a pessoa já está nessa situação presa, né, naquele comportamento, naquela droga, né? Agora, um outro ponto muito importante, pessoal, que você já deve ter ouvido nessa discussão de jejum de dopamina e realmente faz sentido à luz da ciência, é que esse período de detoxificação, esse período sem a droga, ele é muito importante para permitir com que o sistema dopaminérgico, aquele sistema que libera dopamina, ele se recupere. Ele seja resetado, digamos assim. Ele volte a funcionar da maneira como ele deveria. Lembra que eu comentei que com o uso repetido de droga, o que pode acontecer é esse sistema ser alterado. A capacidade de liberar dopamina fica menor, o cérebro fica menos sensível à dopamina, a capacidade da pessoa de gerar motivação vai ficando menor, ela vai ficando cada vez mais presa na droga. Então, assim, o cérebro da pessoa está modificado, a capacidade de liberar um sinal químico fundamental, que é a dopamina, está afetada. A capacidade desse sinal químico de surtir efeito está afetado. Então, esse período de detoxificação é importante para permitir com que esse sistema volte a funcionar, o sistema volte a conseguir produzir dopamina adequadamente, liberar a dopamina adequadamente e ser afetado pela dopamina adequadamente, voltar a ter sua sensibilidade natural. Então,
jejum de dopamina, se você quiser chamar, essa etapa de moderação e eventualmente até, no caso de drogas, retirada da droga, né? Porque não tem motivo para, no caso do celular, pode até ser que a pessoa não tenha como ficar assim o celular. No caso de uma droga, cocaína, heroína, a ideia é a pessoa realmente ficar totalmente sem na rotina dela, né? Esse período em que a pessoa fica sem é importante para permitir o cérebro dela respirar, digamos assim. Ufa, você dá um tempo para o cérebro conseguir não ser tão estimulado e conseguir recuperar sua capacidade de funcionamento normal, né? Quanto tempo leva para esse sistema ser resetado? A gente não sabe ao certo ainda. Eu sei que tem muita gente aí falando, é X semanas, é X dias, a gente não sabe ainda, a gente não tem evidência científica suficiente para falar. Tanto tempo sem a droga é o suficiente para o cérebro se recuperar. E varia de acordo com vários fatores, varia de acordo com a droga em si, com quanto a pessoa usa, com o corpo da pessoa, como ela responde a drogas também varia. Mas pegando como referência essas duas grandes referências que eu citei, Nora Volkow e a Anna Lembke, né, segundo estudos delas e alguns relatos até da Anna Lembke, do ponto de vista clínico, parece que leva em torno de 2 semanas até 9 meses. Então pode variar muito. A Ana Lemke comenta que em torno de 1 mês é o suficiente para a pessoa, né, para o cérebro dela respirar e o sistema dopaminérgico, que libera dopamina, voltar a funcionar como deveria, funcionar adequadamente, né? Leva em torno de 1 mês e a partir de 2 semanas parece que essas primeiras 2 semanas, do ponto de vista clínico, é um período mais crítico, né? Onde a pessoa tem mais desconforto, é mais difícil. Depois de 2 semanas, a pessoa começa a conseguir se controlar um pouco melhor, conseguir ter mais motivação para executar outras atividades, porque é o tempo que necessário para o sistema começar a se recuperar e funcionar direito adequadamente, né? Então, realmente, como já seria de se esperar, o início é mais difícil. Então, leva um bom tempo para o sistema conseguir se recuperar. Agora, muito, muito, muito importante, pessoal. Nesse processo, como é que eu vou moderar / retirar uma droga? É difícil. Como parte da estratégia, é fundamental que a pessoa mude o ambiente dela e a rotina dela. Porque ao longo da rotina dela, o ambiente no qual ela se insere na rotina dela, certamente irão surgir muitos gatilhos que lembram ela que está na hora de usar a droga. É claro que tem alguns aspectos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, se uma emoção negativa, ficar entediado, digamos, for um gatilho para a pessoa usar a droga, vai ser difícil ela evitar esse gatilho, porque é normal de vez em quando na vida a gente ficar entediado. Mas enfim, esse é só um dos gatilhos que pode servir para ligar o impulso de querer usar a droga, né? E a gente precisa ajudar o cérebro da pessoa a conseguir moderar o uso da droga e eventualmente retirar. E uma forma de ajudar o cérebro é mudar o ambiente que ela está inserida. Então, por exemplo, ao longo da rotina dela, ela fuma toda vez que ela depois do almoço, junto com, sei lá, que pessoas lá no trabalho dela. Então, uma alternativa interessante para ajudar ela a se controlar, moderar o cigarro, é ela mudar a rotina dela e o ambiente em que ela se insere. Almoçar em outro lugar, evitar a interação com essas pessoas, pelo menos nesse contexto específico, porque o cérebro dela aprendeu que esse contexto, depois do almoço, com aquelas pessoas específicas, está na hora de fumar para receber minha dosezinha de dopamina. Então a gente precisa evitar com que a pessoa se insira nesse contexto. Uma possibilidade é ela almoçar em outro lugar, vai almoçar em outro restaurante, almoça em casa, para evitar esse contexto. A ideia, e isso varia muito de pessoa para pessoa, é claro, depende da rotina de cada um, depende do que é o gatilho de cada pessoa. Isso precisa ser avaliado. Você pode tentar avaliar sozinho ou junto de algum profissional, mas entenda que a ideia nesse momento... Aliás, isso vai valer para todo o tratamento. Isso começa já logo na primeira etapa e vai continuar valendo por todo o tratamento, de um modo geral. A ideia é mudar o ambiente da pessoa, o contexto da pessoa, a rotina da pessoa, de modo que ela se exponha o mínimo possível aos gatilhos que lembram o cérebro dela que está na hora de usar a droga. Lembro que eu comentei que o cérebro aprendeu isso. Nesse contexto, que tem esses gatilhos, está na hora de usar a droga para ter a minha dosezinha de dopamina, minha recompensa. Então a gente tem que mudar, evitar com que a pessoa se insira naquele contexto, né? Porque se a pessoa entrar naquele contexto, pegando esse exemplo do almoço,
Ela tá lá fazendo o trabalho dela, tá tentando parar de fumar e tá almoçando em casa, e teve um dia que ela foi almoçar no mesmo lugar, no mesmo restaurante, com os mesmos amigos. Aí todos eles foram fumar depois. É o contexto, né? Acabei de almoçar, tô nesse restaurante, tô com essas pessoas, é um monte de gatilho falando, tá na hora de fumar. Na hora que a pessoa entra nesse contexto, você liga uma série de mecanismos no cérebro, inclusive envolvendo liberação de dopamina, falando assim pro cérebro, ei, tá na hora de usar a droga. E isso modula a atividade de áreas envolvidas com emoção, fazendo a pessoa querer, modula a atividade de áreas envolvidas com controle atencional, fazendo a pessoa pensar naquilo, ela não consegue não pensar naquilo, ela é neurologicamente difícil para ela se controlar, ela vai planejar aquilo, vai fazer aquilo. Então a pessoa, na hora que ela se expõe ao contexto, fica muito mais difícil dela se controlar. Os circuitos envolvidos com emoção, atenção e controle de movimento, eles são sequestrados quando ela está no contexto. Vai ser difícil ela não ceder à droga, digamos assim, e ela vai acabar usando. Então a ideia é a gente evitar que a pessoa precise ter essa força descomunal de tentar impedir um comportamento super enraizado no cérebro dela. E a maneira de fazer isso é evitar que a pessoa entre nesses contextos, né? Esse é um dos motivos pelo qual o vício ao cigarro é um dos mais difíceis de tratar. Por quê? O cérebro da pessoa, geralmente as pessoas que fumam, elas fumam em vários contextos. Primeiro que elas tendem a aumentar a quantidade que ela vai fumando, lembrando lá da história da tolerância, começa fumando um, depois dois, depois daqui a pouco é um maço por dia, e ela fuma em vários momentos do dia, em vários ambientes, em vários contextos. Ela fuma quando acorda, ela fuma no cafezinho no meio da tarde, ela fuma depois do almoço, no cafezinho da manhã, depois do almoço, no cafezinho da tarde, depois do jantar, depois do sexo, antes do sexo, enfim, o cérebro dela associa o uso da droga, nesse caso o cigarro, com vários contextos. E aí fica difícil criar uma rotina no qual a pessoa não vai entrar em algum desses contextos. O simples fato de acordar, logo depois de acordar, em si já pode ser um contexto que lembra o cérebro da pessoa que está na hora de fumar. Na hora que ela vai tomar um café, já é o contexto. Na hora que ela vai almoçar alguma hora do dia. E o fato de terminar o almoço pode servir como um gatilho. Então, por isso que é um vício difícil de tratar, porque ele está associado a muitos contextos diferentes, né? E, de novo, lembrando, pessoal, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas quero garantir que vocês estão entendendo. Emoções negativas podem ser um gatilho também, e, naturalmente, muitas vezes elas são difíceis de evitar. Então, sim, é um desafio, mas é possível. É possível você, pelo menos, ajudar o seu cérebro a passar por todo esse processo de reaprendizado. E definitivamente mudar o ambiente da pessoa, mudar o ambiente físico mesmo em que ela está, né? Então, em vez de você trabalhar aqui, vamos mudar seu ambiente de trabalho, vamos mudar o lugar que você almoça, vamos mudar o lugar, as pessoas com qual você vai interagir mais. Muitas vezes o gatilho são pessoas. Né? Às vezes tem uma pessoa que está servindo como um gatilho, que está estimulando a pessoa a usar a droga, a fazer isso, fazer aquilo. Às vezes, então, parte dessa mudança envolve mudar as pessoas ao seu redor. A gente tem que ter em mente que as pessoas ao nosso redor, especialmente as que são próximas de nós emocionalmente, elas nos influenciam muito em vários aspectos. Então, definitivamente, quando a gente quer mudar o nosso comportamento, inclusive nesse caso, se reabilitar, superar um vício, algumas vezes envolve também mudar o nosso ciclo de amizade. É duro, é difícil, não tem dúvida, mas algumas vezes é necessário. Não estou dizendo se isolar socialmente, pelo contrário, porque interação social é muito importante nesse processo. Como eu vou comentar daqui a pouquinho, muito importante por vários motivos, como eu vou comentar daqui a pouco. Então não é se isolar socialmente, mas eventualmente algumas pessoas ou alguns ciclos específicos precisam ser mudados, porque eles vão dificultar muito o processo de reabilitação, né? O que fazer quando não for possível controlar a exposição aos gatilhos? Quando não é possível evitar a pessoa entrar no contexto específico lá que lembra que está na hora de usar a droga. E somado a isso, em paralelo a isso, o que fazer quando o impulso vier? O que eu faço quando o impulso vier? Porque uma coisa é eu evitar que o impulso venha. Se eu não entrar no contexto, é menos provável que meu cérebro ligue o impulso, né, e deflagre a execução do comportamento. Mas se eu não conseguir evitar isso, pessoal, vou ser muito honesto com vocês, né? Poderia aqui falar de estratégias mágicas, mas elas não existem.
Não existe um passo mágico que vai fazer com que o impulso vá embora naturalmente. A melhor estratégia, que pode ser implementada de várias maneiras, é se eventualmente você está num contexto que faz com que o impulso de usar a droga, de executar aquele comportamento apareça, vai ser muito difícil você inibir isso. O melhor que a gente pode fazer é tentar promover um controle do nosso foco atencional, pensar em outra coisa, prestar atenção em outra coisa. Porque se o gatilho está no seu ambiente, mas você não prestar atenção nele, seu cérebro não vai se dar conta que ele está ali e, portanto, não vai ligar o impulso. Então, na verdade, a única estratégia que a gente pode ter para tentar evitar que o impulso venha ou tentar reduzi-lo é mudar o nosso foco atencional, que é basicamente o que a gente vê algumas crianças fazendo naquele experimento do marshmallow, não sei se vocês conhecem, já comentei em outro episódio, em que você põe um marshmallow na frente da criança, ela tem que se controlar para não comer o marshmallow por 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E elas ficam lá inquietas, algumas conseguem, outras não, e muitas delas, claro, de forma intuitiva, elas adotam a estratégia de prestar atenção em outra coisa. Elas começam a olhar para outro lado, começam a cantarolar, lá, começam a brincar com outra coisa, começam a tentar se distrair para não prestar atenção no gatilho ali, que é a presença do marshmallow na frente dela. A ideia seria mais ou menos essa, ela pode ser implementada de várias maneiras, né? Então, o que eu posso fazer para me ajudar a diminuir o uso do celular? É fazer o máximo possível para fazer o celular não estar no seu ambiente atencional, digamos assim. De modo que você não veja o celular, não veja ele vibrando, não veja a telinha acendendo, não ouça ele. Qualquer uma desses estímulos, por exemplo, no caso do celular, pode servir como um gatilho, né? E se porventura o gatilho aparecer, a única possibilidade para você tentar modular o impulso é você tentar não prestar atenção no gatilho, trocar sua atenção. É um desafio, não é fácil, realmente é um desafio, tá? Mas é uma estratégia, mudar então o foco atencional dos gatilhos ou do gatilho, fazer outra coisa, pensar outra coisa, deliberadamente ir para outro lugar, fazer outra coisa, é uma forma que você tem de tentar desligar todo esse sistema que foi ligado, te fazendo ter esse impulso de usar a droga, de fazer aquilo, né? Agora, muito importante, pessoal, outro ponto muito importante. Suporte social, e eu digo isso para você que está tendo algum problema com alguma substância, com algum comportamento, ou para você que tem alguma pessoa próxima que tem algum problema com vício. Muito importante o suporte social, especialmente das pessoas próximas. Especialmente das pessoas próximas. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que pessoas próximas que convivem com a pessoa pode, de certa maneira, servir como uma terceirização do controle. Entendam que a pessoa, quando ela está viciada, ela tem os mecanismos envolvidos com o autocontrole, eles estão prejudicados, eles não estão funcionando como deveria, por isso que a pessoa não consegue controlar. Então, ter uma pessoa externa para permitir, ajudar a pessoa a ter esse controle, como se estivesse terceirizando o controle, pode ajudar. Ajudar a pessoa a ter algum controle na vida dela, como se estivesse terceirizando o controle. Agora, além disso, talvez mais do que isso, sentir esse suporte de pessoas próximas é importante para motivar a pessoa, ajudar a pessoa a ter motivação para não fazer aquilo. Pelo menos a pessoa vai começar a construir uma motivação para não usar a droga. Poxa, eu não quero decepcionar meus colegas que estão me ajudando, não quero decepcionar minha esposa, não quero decepcionar meus filhos. Isso serve como uma motivação que ajuda a pessoa a combater a motivação de usar a droga, como se fosse uma competição realmente. E você ter o suporte social, ter vínculos sociais benéficos, que ajudem, que puxem a pessoa para não usar a droga, para combater o impulso de usar a droga, são muito interessantes, são importantes. Tá? Então é muito importante o suporte social, daí que vem também a ideia dos grupos, né, alcoólatra anônimos, os grupos que formam uma comunidade de pessoas que estão tendo o mesmo problema, que estão se ajudando a superar aquele problema. Essa sensação de pertencimento de uma comunidade, de sentir que tem outras pessoas próximas ajudando, que estão ali prontas para ajudar, é importante para servir como uma energia motriz para manter a pessoa engajada no tratamento. E serve como um outro gatilho do bem
para permitir com que a pessoa consiga ter um pouco melhor de autocontrole, né? De novo, pessoal, lembre-se que o cérebro de uma pessoa quando está viciada é um cérebro doente. É mais difícil para a pessoa fisiologicamente sair daquilo sozinha. Fazendo uma analogia aqui, em alguns casos é importante que tenha alguém. A pessoa está num buraco muito alto, ela não consegue escalar, não consegue sair. Alguém precisa jogar uma cordinha e fazer força para puxar a pessoa, até que em algum momento, pelo menos no primeiro momento, em algum momento a pessoa consegue segurar na beirada e ela sozinha consegue sair do buraco, digamos assim. Então o suporte social é super importante. O que me leva à segunda etapa, pessoal, que é mudar a rotina e o ambiente da pessoa. E a ideia nesse processo aí é uma etapa muito importante do tratamento. A ideia dessa etapa de mudar o ambiente e a rotina da pessoa é mostrar para o cérebro da pessoa que existem outras opções de atividades recompensadoras. Porque o cérebro da pessoa está num cenário em que está afunilada, a motivação da pessoa está afunilada para usar a droga, como se o cérebro dela visse a droga como sendo a coisa mais importante do que qualquer outra atividade. Então, assim, está desproporcional a motivação que ela tem para usar a droga em relação às outras atividades. E no segundo momento, que a gente chama de recuperação, a ideia é a pessoa reaprender a viver. O cérebro dela reaprender que existem outras atividades que também são recompensadoras, outras opções. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. A ideia é aumentar, e isso depende de experiência e de aprendizado, repetição. A pessoa se engajar em outras atividades e recompensadoras também e naturalmente desenvolver, aumentar a motivação delas para essas outras atividades, de modo a trazer mais equilíbrio na vida dela. Vai ser muito mais fácil para a pessoa deixar de usar a droga e evitar e deixar de usar a droga se ela tiver outras opções de outras atividades que também são motivantes, que também são recompensadoras, mas isso depende de aprendizado. Da mesma maneira que o cérebro da pessoa aprendeu que usar a droga é super recompensador, isso gera muita motivação na pessoa, agora a ideia é a pessoa aprender que praticar exercício físico é muito recompensador, que se alimentar de bem é muito recompensador, que engajar em um hobby, pintura, ou sei lá, artesanato, ou engajar nos estudos para conquistar aquele título que você sonhava também pode ser recompensador. Então a ideia é a pessoa reaprender a viver efetivamente, promover uma mudança efetiva nos circuitos que estão determinando a motivação dela para executar as diferentes atividades. Fazendo uma analogia aqui, pessoal, pensem que a nossa motivação imagina que a nossa vida é um jogo de futebol, um time de um jogo de futebol, e que a nossa motivação para fazer algo é quando a gente faz gol, tá? Tem vários atacantes. Quando a pessoa fica viciada, tá com problema de vício, é como se um atacante estivesse jogando muito melhor que os outros. Um atacante aprendeu a jogar, aprendeu a atacar muito bem, com um treino, repetição, ele foi ficando cada vez melhor, e aí só ele fica fazendo gol. Ou seja, a motivação fica direcionando, a bola fica sendo direcionada só para ele fazer gol, para ele fazer gol. A ideia nessa segunda etapa de recuperação é a gente fortalecer os outros atacantes. É a gente segurar esse atacante que está se destacando, a gente tira ele de campo, tenta tirar ele de campo, fala, ó, fica no banco um tempo aí, e ele quer voltar pro campo, mas a gente dá um jeito, adota estratégias, muda a rotina para ele não ficar jogando tanto, e ao mesmo tempo a gente tem que adotar estratégias para treinar os outros jogadores, que estão representando outras atividades que podem ser motivantes também, que podem ser recompensadoras, outros jogadores, outros atacantes que podem fazer gol. A ideia, então, ao mesmo tempo que você modera a droga, você tem que criar estratégias para preencher esse buraco. Agora, se você tirou o atacante que estava fazendo gol, poxa, agora o time está sem ninguém para fazer gol. A gente tem que treinar os outros atacantes, tem que fortalecer os outros atacantes para eles também fazerem gol. E os outros atacantes são quem? É o atacante que é a interação social com os amigos, o atacante que é a interação até sexual com a esposa ou com o esposo, interação com os filhos, é o passeio no parque, são as viagens, são hobbies que a pessoa sempre quis ter, são sonhos que a pessoa queria conquistar, isso pode ser estudos, trabalho, pode ser uma infinidade de outras atividades que podem ser muito motivantes, trabalhar, atividade física e tudo mais, tá? Então a ideia é fortalecer as outras possibilidades, permitir com que o cérebro aprenda a ter motivação
inspiração para as outras atividades. E aí, nesse caso, mesmo que o atacante do vício volte para campo, pelo menos a gente agora tem outros atacantes fortes também, que vão trazer algum equilíbrio. É mais fácil a pessoa evitar o uso da droga, moderar o uso da droga, se ela tiver um leque de possibilidades mais rico. Quanto maior for a riqueza de comportamentos que a pessoa tem disponível, comportamentos recompensadores que a pessoa tem disponível, mais fácil é ela de superar, de passar por esse processo do tratamento, e menores são as chances até da pessoa desenvolver vícios no final das contas. Isso é super bem demonstrado, pessoal, até com experimento em animais. A gente pega um ratinho, ratos, por exemplo, né? E coloca lá uma droga para ele consumir, uma cocaína. Alguns deles vão desenvolver vício, vão ter problema, vão começar a consumir cada vez mais, vão começar a negligenciar outras coisas. Se você pega um animal desse e coloca ele num ambiente que a gente chama de enriquecido, ou seja, coloca ele numa gaiola maior, uma gaiola com várias opções, com outros ratos para ele interagir, com uma rodinha para ele praticar exercício, e com outros tipos de comida, e com brinquedinhos para ele brincar. Ou seja, você enriqueceu a vida do animal. Sabe o que acontece? Ele começa a usar menos a droga. Então, realmente, a ideia é, ao mesmo tempo que a gente pensa em moderar a droga, a gente tem que enriquecer a vida da pessoa com outras atividades, preferencialmente saudáveis, que também são recompensadoras e motivantes. A ideia é fortalecer essas outras atividades, né? E isso sim promove uma mudança efetiva na vida da pessoa, que vai permitir com que ela se mantenha firme nesse processo de superar esse vício, né? E entre essas atividades, né, então a gente poderia falar de vários hobbies, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Ah, eu sempre tive um sonho de ser pintor. Poxa, que tal a gente não começar agora a aula de artes, aula de pintura? E é uma coisa que pode crescer na pessoa. Ela pode falar, caramba, e ela começa a visualizar, virar pintor, é um sonho que ela tem desde criança, começou a pintar, daí o desenho dela começa a ficar cada vez melhor, daí as pessoas começam a querer os quadros dela, ela começa a vender os quadros. Quando ela se dá conta, ela está super engajada numa outra atividade, que é pintar, que é trabalhar como pintor. O mesmo vale para se você quer ser cientista, fazer pós-graduação, estudar, trabalhar, ou você quer mudar o seu corpo. Enfim, tem uma infinidade de atividades que a pessoa pode começar a se engajar e ficar muito motivado para elas. E isso sim vai ser efetivamente o tratamento, né? Porque caso contrário, se a pessoa não passa por esse processo de enriquecimento comportamental, vamos chamar assim, ela vai ter sempre aquele jogador que joga muito melhor. Eventualmente a gente não vai conseguir que o jogador do vício volte para campo, e quando ele voltar para campo ele vai ficar fazendo gol, a pessoa vai ter recaída. Então a ideia é a gente fortalecer os outros jogadores. E tem dois jogadores que eu queria chamar a atenção aqui, seguindo essa analogia, dois tipos de atividades que são especialmente interessantes no tratamento de vícios. Primeiro delas, muito interessante, interessante se implementar na rotina da pessoa, que é a meditação do tipo mindfulness, que é um tipo de meditação derivada de tradições budistas. Não vou entrar em detalhes aqui, posso deixar uma revisão muito legal sobre essa meditação. Tem várias maneiras de ser implementadas, possui várias técnicas, mas a ideia geral da meditação mindfulness é a pessoa promover mudanças do foco atencional dela, promover mudanças atencionais para prestar atenção em experiências que ela está vivenciando ou que vivenciou, só que sem julgamento. Então a pessoa... Enfim, tem várias maneiras de implementar isso, não vou entrar em detalhes agora, talvez eu possa gravar um outro episódio para falar só sobre meditação mindfulness, sua aplicabilidade e tudo mais, mas a ideia é a pessoa modular a atenção dela para experiências específicas, para o que ela está passando, para o que ela está vivenciando, para o que ela está sentindo naquele momento, e perceber o que está acontecendo, mas sem julgamento. O que é maravilhoso do ponto de vista de aprendizado. A pessoa para, no meio da correria do dia a dia, ela para e vai fazer um exercício, que é como proposto por esse tipo de meditação, no qual ela vai prestar atenção no que está acontecendo, no corpo dela, na respiração dela, sem julgar. O que, obviamente, é muito interessante para uma pessoa que está tendo algum problema pro vício. Então, assim, poxa, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Ah, eu estou sentindo um impulso muito forte, é porque eu tenho um problema com essa droga, com esse comportamento. Enfim, tem uma série de insights que podem vir desse exercício. Tem inúmeras evidências científicas mostrando vários benefícios da meditação mindfulness para várias finalidades, inclusive no tratamento de vícios. E, no final das contas, é muito interessante para, conforme a pessoa vai se submetendo a esse tipo de exercício, ela vai melhorando a capacidade dela de autopercepção,
ela se percebe, pô, tô mais inquieto, tô ansioso, deve ser por causa do meu vício ou não é, porque alguém, poxa, eu percebi que eu sinto vontade mais de fazer isso quando eu tô mais inquieto. A meditação mindfulness é muito bom para ter esses insights. No final das contas, é interessante para melhorar a capacidade da pessoa de regular suas próprias emoções. Então, até me perguntaram no Instagram, André, o que acontece, né, depois de eu, no caso, usar a droga, que no caso seria, por exemplo, usar o celular, eu fico muito agitado, muito estimulado. De fato, né, o que esses estímulos que fazem pessoas ficar viciadas têm em comum? Eles todos estimulam, né, deixa a pessoa agitada, estimulada, né? O que eu posso fazer para trazer a calma de novo? Esse tipo de meditação é muito interessante. Você, em alguns tipos da meditação mindfulness, você presta atenção na sua respiração, no seu corpo, você muda o seu padrão respiratório. É muito interessante para gerar calma no seu corpo e, consequentemente, no seu cérebro, o que, por sua vez, é muito interessante para você conseguir lidar com aquela inquietude relacionada ao uso da droga, tanto antes como depois do uso da droga, se eventualmente isso acontecer, né? E no final das contas também ajuda a pessoa a ter uma melhor capacidade de autocontrole. Como ela vai exercitando esse controle atencional, presta atenção aqui, presta atenção ali, a pessoa começa a ficar melhor nisso. Então, num quadro clínico em que a pessoa está com a capacidade de autocontrole debilitada, uma atividade que permite com que ela tenha, pelo menos em alguns aspectos, uma melhora dessa capacidade, é muito interessante. Exercício físico, pessoal. Tem inúmeras evidências científicas mostrando que exercício físico é muito interessante, é importante no tratamento de vícios. Exercício físico, e deixo claro aqui, não é ir à academia. Exercício físico é um tipo de atividade física que tem como objetivo promover saúde, mas isso pode ser muita coisa. Pode ser corrida, pode ser uma dança, pode ser uma prática de algum esporte específico, vôlei, futebol, jiu-jitsu, pode ser 1 milhão, pular corda, pode ser muita coisa, né? Mas tem várias evidências científicas mostrando que o exercício físico ele é muito interessante nesse processo do tratamento de vício por vários motivos. Primeiro deles, porque promove a liberação de sinais químicos, como eu comentei no episódio anterior, em episódios anteriores, inclusive no anterior com o professor Michel, promove a liberação de sinais químicos que modulam várias áreas do cérebro, aumenta a atividade de um sinal chamado BDNF, que é um fator trófico, é um estímulo interessante para promover modificações saudáveis no cérebro, muito interessante para promover trazer a funcionalidade dos circuitos que não estão funcionando direito no cérebro, inclusive o sistema dopaminérgico, e é uma atividade que é naturalmente recompensadora. Então, é um atacante que pode ser fortalecido, deve ser fortalecido, porque ele vai fazer muitos gols e vai ajudar o time a funcionar de um modo geral, vamos colocar assim. Então, o exercício físico é fundamental nesse processo, é fundamental que a pessoa faça todo aquele ajuste básico de sono, prática de exercício, alimentação adequada, para o corpo dela funcionar da melhor maneira possível, para ela conseguir passar por todo esse processo de reaprendizado. Tá? Então, o exercício físico é fundamental nesse processo, certo? E finalmente, pessoal, não posso deixar de comentar da terceira etapa, que é a pessoa adotar estratégias para sustentar essa mudança no ambiente, na vida dela, sustentar essa mudança no ambiente dela, na rotina dela, no comportamento dela. É natural, pessoal, pensando até do ponto de vista estatístico, né? Salvo algumas situações, é muito difícil, né? Pelo menos em algumas situações, é muito difícil a pessoa evitar totalmente a exposição aos gatilhos. Não é incomum, acontece, faz parte, a pessoa ter relapsos, ter recaídas. Então, eventualmente, aconteceu da pessoa acabar usando droga e acabar fazendo aquilo que ela estava moderando. Tudo bem, faz parte do processo. É importante que, no primeiro momento, vocês entendam, a pessoa entenda, que isso não quer dizer que o tratamento falhou. É até esperado que isso aconteça. Agora, o que a gente pode fazer, pessoal, para ajudar a pessoa, eventualmente ela possa ter uma recaída, a se reerguer, a continuar no tratamento, continuar engajado no tratamento? Porque uma possibilidade é a pessoa ter uma recaída e o efeito da droga em si vai trazer todo aquele estímulo de novo, pode trazer uma espécie de retrocesso, a pessoa perde a motivação de se manter engajada no tratamento, ela sente que não consegue, ela sente que não é capaz, e acaba que ela desiste, acaba que desanda. O que a gente pode fazer para ajudar a pessoa, num cenário como esse, a se reerguer, a voltar para o tratamento e se manter engajada? Primeiro, deixar claro que ter recaídas é normal, não quer dizer que o tratamento falhou.
acontece, mas a gente pode voltar e voltar a se manter engajado, se manter nas suas atividades, nas outras atividades, se manter no processo de mudança de vida, né? E dentro desse cenário, pessoal, eu queria comentar de uma possibilidade muito interessante, né, nesse cenário de ajudar a pessoa a se manter no tratamento e a lidar com possíveis recaídas, a possibilidade do uso de vacinas antidrogas. Não faz muito tempo que eu tomei conhecimento dessas vacinas, eu nem sabia que existiam, achei muito interessante elas foram desenvolvidas, né, foram propostas e desenvolvidas inicialmente por um trabalho que foi publicado em 1997, foi publicado na Science. Qual que é a ideia dessas vacinas? E a gente já tem vacinas, pelo que eu pude levantar, sendo desenvolvidas, não necessariamente elas estão no mercado, estão sendo super usadas, estão sendo super eficazes, tá? Mas tem vacinas sendo desenvolvidas para o tratamento de vício à nicotina, o cigarro, anfetamina e cocaína. E qual que é a ideia por trás delas? Você injeta na pessoa, né, uma versão modificada da droga, associada a uma outra molécula, você injeta na pessoa, e aí no corpo da pessoa, o corpo da pessoa vai produzir anticorpos contra a droga. Então você injeta lá uma versão modificada da cocaína, com uma outra molécula ligada nela, o corpo da pessoa vai produzir uma cocaína que não surte efeito, né? O corpo dela vai produzir anticorpos contra a cocaína. E qual que é a ideia? Se eventualmente a pessoa, durante o processo de tratamento, tiver uma recaída, eventualmente fazer uso da cocaína, por exemplo, essa substância, na hora que ela cai na corrente sanguínea, os anticorpos vão se ligar nela. E a cocaína ligada ao anticorpo, ela não consegue chegar no cérebro. Então você diminui, por meio desse método, diminui a capacidade da droga de chegar no cérebro. Ela não consegue passar uma barreira que existe ali entre o sangue e o cérebro mesmo, que a gente chama de barreira hematocefálica, e portanto não consegue surtir o seu efeito estimulante. Consequentemente, a pessoa. A droga ela tem uma menor capacidade de promover o aumento de dopamina, de ter aquele efeito estimulante dela. Então, se eventualmente ela tiver uma recaída, é como se a droga tivesse perdido o efeito nela. Claro, considerando que a vacina está funcionando direitinho, que a pessoa produziu anticorpos adequadamente e que eles estão funcionais lá, isso vai diminuir a capacidade de estimulante da droga, o que quer dizer que se eventualmente tiver uma recaída, não vai surtir tanto efeito, o cérebro dela é como se a experiência vai ser diferente. Vai usar a droga, o cérebro dela vai falar, poxa, não é tão recompensador assim, porque agora a droga não consegue mais estimular tanta dopamina quanto antes, né? Agora, o que eu acho muito elegante nessa estratégia? Porque a pessoa usar, né, se submeter a esse tratamento para tomar a vacina, né, anti a droga, ela está temporalmente dissociada do uso da droga. Então, digamos, ela decidiu hoje, vou usar a vacina para me ajudar, legal, usa hoje, vai ter um tempo que vai levar para produzir os anticorpos. Se eventualmente ela tiver uma recaída daqui 2 meses, ela usou a droga 2 meses atrás, porque se ela tivesse que usar, a droga não, desculpa, a vacina, né? Se ela tivesse que considerar usar a vacina próximo do momento que ela está lá considerando usar a droga, ela provavelmente ia decidir não usar a vacina, né? Lembre-se que na hora que a pessoa está num contexto em que tem os gatilhos, a capacidade de autocontrole dela fica muito prejudicada. Ela quer usar droga, ela só pensa na droga. Num cenário como esse, ia ser difícil a pessoa decidir usar a vacina. Então, assim, o fato de estar temporalmente distante a vacinação de uma possível recaída, o problema é que a pessoa, para se manter vacinada, ela tem que tomar vacina periodicamente. Então envolve a pessoa estar engajada no tratamento como um todo, estar motivada a se tratar, a se manter o tratamento. E o que mostra claramente que motivação é super importante, né, pessoal? Mais uma vez aqui trazendo dados mostrando como que motivação é importante, inclusive para mudança de comportamento num cenário grave como esse de reabilitação, né? Recentemente, pessoal, tive a grata surpresa de saber que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais recém desenvolveram uma vacina para tratamento de cocaína, uma vacina chamada UFMG-VAC V4N2, foi desenvolvida em 2012
pelo grupo do professor Frederico Garcia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, esse ano, em 2023, saiu um estudo mostrando os resultados do pré-clínicos, né, que seria o teste dessa vacina em primatas, em macacos, para ver se ela é segura. O próximo etapa agora é testar essa vacina em humanos para ver se ela é segura. Em macacos foi segura, os animais tiveram nenhum problema de saúde, nenhum problema diverso. Agora o próximo passo é testar isso em humanos e eventualmente até ela ser usada no tratamento de vício de cocaína. E finalmente, pessoal, uma outra novidade que eu particularmente considero muito promissora, muito interessante, que é a possibilidade de se usar psicodélicos no tratamento de vícios. Psicodélicos, eu vou voltar para falar deles em mais detalhes em outros episódios e pretendo trazer pesquisadores da área para a gente discutir sobre isso em mais detalhes, mas, dito em linhas gerais, são um grupo de fármacos que em certas doses podem levar a pessoa a ter uma espécie de alucinação, o fluxo de pensamento dela muda. Em alguns casos pode ser interpretado como uma espécie de alucinação, apesar de que esse talvez não seja a melhor descrição para o efeito, pelo menos de alguns desses psicodélicos. Mas então, psicodélicos são aquelas drogas que você já deve ter ouvido falar, muitas delas, tanto sintéticas como naturais, como por exemplo MDMA, que é o êxtase, o LSD, que também é sintético, os dois primeiros são sintéticos. Tem o DMT, que é encontrado no chá da ayahuasca, que está sendo super estudado para o tratamento de diversos transtornos mentais, inclusive de depressão, por colegas muito legais aqui, pesquisadores brasileiros da Federal do Rio Grande do Norte, inclusive. Ibogaína, que é uma substância encontrada numa raiz africana, e a psilocibina, que é encontrada em cogumelos alucinógenos, uma espécie de cogumelo. Você encontra bastante dessa substância. E tem inúmeros achados científicos mostrando o potencial dessas substâncias no tratamento de vários transtornos mentais, como eu comentei lá no início, inclusive no tratamento de vícios, ajudar a pessoa a passar por todo esse processo. Um total de 15 voluntários que eram fumantes, já tinham tentado parar de fumar em torno de umas 6 vezes antes, né, de participar desse experimento. Eles passaram por um protocolo de 15 dias de protocolo de tratamento no qual eles foram submetidos a de 1 a 3 sessões com o uso de psilocibina. Então você recebia uma dose da psilocibina, que é aquele psicodélico encontrado em cogumelos, né? Mas assistido por 2 terapeutas. Então a pessoa está lá, ela faz uso da psilocibina numa dose específica, de acordo com o peso dela, só que tem 2 profissionais ali acompanhando todo o processo. Então uma sessão dessa pode durar em torno de 5 horas e precisa ter um acompanhamento profissional rigoroso. E eu quero deixar isso claro, estou falando aqui de psicodélicos, não estou sugerindo que nenhum de vocês pegue faça aí um chá com um psicodélico e tome, porque vai melhorar a sua depressão ou o seu vício. Não é assim que funciona. Precisa ter um acompanhamento médico, terapêutico rigoroso, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês essa novidade, porque parece ser, pelo que eu estou vendo na literatura científica, uma revolução na área da medicina e potencialmente vai vir a ser uma revolução, inclusive na área de tratamento de vícios. E aí, nesse estudo, especificamente com esses 15 fumantes, 80% deles, se não me engano, 11 dos 5, eles conseguiram manter a abstinência depois de 6 meses, ao longo de 6 meses. Depois de 6 meses, os pesquisadores fizeram uma avaliação e viram que eles conseguiram se manter sem o cigarro por todo aquele tempo, né? O que é um dado muito promissor, apesar de que, como eu disse para vocês, é um estudo pequeno ainda. A gente precisa de mais estudos para poder entender um pouquinho melhor quanto está funcionando o tratamento usando psicodélico. E um outro exemplo que eu até comentei no Instagram um tempo atrás, de um trabalho que foi publicado no ano passado, muito bom, muito bem feito, na JAMA Psychiatry, que é uma revista científica de altíssimo impacto, onde eles mostraram que 2 doses da tal psilocibina, psicodélico encontrado lá no cogumelo, reduz em 83% o consumo excessivo de álcool. Então pegou lá o pessoal que tinha problema de abuso do álcool e 83% deles reduziu o consumo excessivo em comparação com 53% dos que passaram pelo tratamento, mas sem o uso da psilocibina, né? Mas é a mesma ideia, são poucas doses com acompanhamento rigoroso de profissionais. E nesse estudo eles viram que 8 meses depois desse tratamento, desse protocolo, né, que envolve terapia também, não é só
usar o psicodélico e magicamente o problema se resolveu. É um problema complexo, como eu descrevi aqui ao longo de, sei lá, mais de uma hora falando do tratamento, né? Problema complexo, envolve terapia, envolve mudança de comportamento e tudo mais. Mas depois de 8 meses, esses pacientes que fizeram uso da psilocibina, 48% deles tinham parado totalmente de consumir álcool, em comparação com 24% dos que não fizeram uso da psilocibina, mostrando um potencial muito grande do uso terapêutico dos psicodélicos no tratamento, inclusive, de vícios a outras drogas. É curioso, né? Uma droga sendo usada no tratamento de outra droga. Mas isso aí, pessoal, isso aí é só uma questão do que você chama de droga, porque são fármacos, né? O remédio que você toma para dor de cabeça ou as pessoas tomam antidepressivo são drogas também, são fármacos, são substâncias químicas que a pessoa consome, que vão ter efeitos específicos no corpo e que podem ajudar ela em situações específicas. Aqui não é diferente. Aparentemente o psicodélico tem um potencial muito grande de ajudar a pessoa a passar por esse processo de aprendizado, de reaprendizado comportamental, vamos dizer assim. A gente ainda não sabe por quê. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, como que os psicodélicos trazem esse potencial terapêutico. A gente sabe que pelo menos parte do efeito deles envolve agir nos mesmos lugares que a serotonina age. Serotonina é um sinal químico, assim como a dopamina, que é liberado em várias áreas e modula a atividade de várias áreas, está envolvida com regulação de humor, está envolvida com sono, está envolvida com memória, está envolvida com várias funções. E parece que os psicodélicos agem, pelo menos em alguns dos mesmos lugares que a serotonina. Tem alguns lugares que alguns psicodélicos agem que nem a serotonina consegue alcançar. E uma possibilidade que poderia explicar esse benefício dos psicodélicos no tratamento de vício é o fato de que parece que os psicodélicos é como se eles aumentassem temporariamente a capacidade do cérebro de se modificar, pelo menos de algumas regiões do cérebro, incluindo essa região que a gente tem atrás da testa, que a gente chama de córtex pré-frontal, que está envolvido com autocontrole, com regulação emocional, e naturalmente está envolvida com toda essa discussão que a gente falou de usar a droga, de se controlar para não usar a droga. Então parece que alguns psicodélicos, pelo menos, eles, por meio da ação que eles têm, eles promovem um aumento da plasticidade, um aumento da capacidade de certos circuitos de se modificar. É como se eu abrisse temporariamente a janelinha do aprendizado, eu amplificasse a capacidade do indivíduo de ter certos tipos de aprendizado, que por sua vez são muito interessantes para a pessoa conseguir modificar o cérebro dela e sair daquela situação em que ela estava presa. É uma discussão que vale tanto para o tratamento de depressão, por exemplo, mas parece que faz sentido para mim, pelo menos, aqui dentro desse contexto de tratamento de vício. A gente está falando que o tratamento depende de aprendizado, depende da pessoa aprender coisas, aprender a se motivar para outras atividades, e parece que os psicodélicos podem ajudar muito nesse processo, como se abrisse a mente da pessoa para ter insights que ela não teve antes, para se ligar de coisas que ela não tinha se ligado, e parece ser muito eficaz em ajudar a pessoa, então, a reaprender a viver nesse processo do tratamento, né? Inclusive, muitos dos pacientes, né, que são descritos nesses estudos, eles mesmos relatam esse tipo de coisa. Eles falam que durante aquela viagem que ela estava tendo, enquanto o psicodélico estava agindo, ela compreendeu, ela se ligou dos motivos psicológicos que ela tinha para fumar. Então, como se o psicodélico colocasse a pessoa num estado mental em que ela consegue ter insights que ela não estava conseguindo antes. Então a pessoa se liga, poxa, é por isso que eu tô tendo esse impulso grande de fumar, e parece que esses insights podem ajudar bastante a pessoa no processo de reabilitação de um modo geral, né? Agora, de novo, pessoal, não estou recomendando que você use psicodélico, que mesmo que você use, vai magicamente resolver esse problema de vício, seja lá qual for. Só estou querendo sinalizar que tem uma literatura científica crescente mostrando um enorme potencial dos psicodélicos em ajudar no tratamento de transtornos mentais, inclusive no tratamento de vícios. E sem dúvida nós vamos voltar nessa questão, sem dúvidas eu vou voltar com outro episódio para falar só sobre isso e vou trazer especialistas na área para a gente discutir. Então te convido, se você já não fez isso, te convido aí no comentário agora, colocar todas as dúvidas que você teve, o que você achou, sugestões, comentários, o que você está passando, o que você não está passando. Eu vou ler os comentários, assim como os nossos outros colegas que estão lendo, estão assistindo e ouvindo esse episódio, e vou usar tudo isso para elaborar os próximos episódios, para a gente conseguir caminhar juntos
num autoconhecimento de um modo geral, entender melhor como as coisas estão funcionando, como podem funcionar, o tratamento de vícios específicos e tudo mais. Beleza, pessoal? Enfim, com isso eu encerro esse episódio, espero que tenha ficado tudo claro. Desculpa se ficou muito longo ou maçante, mas eu queria garantir, passar conteúdo de qualidade para vocês com clareza. Espero de coração que tenha ficado tudo claro. Se alguma coisa não ficou clara, deixe aí nos comentários que eu posso tentar abordar de novo nos episódios futuros. Tá bem, pessoal? Com isso eu encerro esse episódio. Como sempre, está sendo e vai ser um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!